Olá, vamos trabalhar com proposições agora. Dá uma olhada aqui, olha, no que a gente vai estudar pela frente. Chama-se lógica proposicional. Opa, proposicional. Vamos estudar, na verdade, nosso idioma. É muito importante para a matemática, não só para a matemática, para outras matérias, mas estudar para aprender a interpretar os textos. Isso eu acho que é o principal dessa matéria aí. Cai bastante em concurso público, no vestibular. Essa matéria é realmente bastante importante. E é simples depois que a gente pegar o jeitinho da coisa. Vamos lá então. Você vai poder encontrar essa matéria também como raciocínio lógico, lógica matemática, lógica proposicional e assim por diante. Outra coisa importante dizer aqui é que não importa a coerência da informação, não é? Nesse momento a gente não quer saber se aquilo que a gente está afirmando está certo ou está errado. O importante vai ser saber se aquilo só tem duas proposições, se ela é verdadeira ou falsa, aquela proposição, né? Senão não é proposição. Toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição. Isso estou dizendo pelo seguinte: toda a sentença é aquela frase que tem sujeito e predicado, que tem um sujeito e tem uma característica, uma qualidade, certo? Então, a proposição, para ser proposição, essa frase precisa ter algumas características, nós vamos ver daqui para frente, mas que toda proposição é sentença, mas nem toda sentença é proposição. Vamos ver por quê? Porque é o seguinte, a definição de proposição é toda sentença declarativa, isso é importante, declarativa, a qual se pode atribuir valor de verdadeira ou falsa apenas. Também é importante se apenas nós vamos ver depois, certo? Então, para ser proposição, só pode ter a resposta verdadeira ou falsa, uma das duas. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Alguns exemplos de proposições declarativas. Eu chamo de simples porque só tem uma possibilidade de verdade ou falsa. É uma proposição simples. Nós vamos ver mais tarde as compostas, mas por enquanto você vai entender as simples. É importante saber se é ou não uma proposição. Ela é declarativa? Eu estou declarando que minha casa é verde. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Portanto, correto, isso aqui é uma proposição, né? Simples e uma proposição. A Mônica é dentuça? Claro. A Mônica é dentuça. Pode ser verdadeiro? Pode ser uma outra Mônica que não seja dentuça. Pode ser falso. Mas é uma proposição declarativa. Estou declarando alguma coisa que tem somente essas duas opções, verdadeiro ou falso. Existem pessoas honestas. Também estou declarando isso, mas pode ser verdade ou pode ser falso. Apenas essas duas. Não existe outra hipótese. Todos os alunos irão passar no concurso. É verdade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. É falso ou verdadeiro. É inequívoco isso. Essa outra aqui é bastante clássica. X mais 3 igual a 7. Quando a gente usa o X já dá um medinho, né? Mas não se preocupe, olha. Se o X ou qualquer incógnita estiver na frase, estiver determinada, como aqui está que X é igual a 10, então eu vou dizer que 10 mais 3 igual a 7. Não é verdade, né? Mas eu só tenho duas hipóteses aqui. Ou isso é verdade, ou isso não é verdade. Isso é falso. Ou seja, quando a incógnita está declarada, ela tem um valor proposto, isto é uma proposição. Os exercícios vão mostrar isso aqui para a gente e vão mostrar a diferença com outras incógnitas e quando você não declara ela. Tá? Mas por enquanto todas essas 5 exemplos aqui são os exemplos mais clássicos de proposições simples declarativas. Todas proposições. Vamos lá. Sentenças imperativas. Já nem falei proposições porque as imperativas nunca são proposições. As imperativas, algumas vezes, geralmente tem o ponto de exclamação no final, mas às vezes não. Às vezes ela simplesmente informa alguma coisa. Ela simplesmente avisa alguma coisa, né? E ela é imperativa, ela comanda algo. Então, pinte minha casa de verde. Eu estou mandando o cara para pintar minha casa de verde. Isso não é uma proposição, é apenas uma sentença. Então, não é uma proposição. Conserte os dentes da Mônica. Estou falando para o dentista,
não cabe aqui verdade, né, ou falso. Simplesmente é imperativo, então não é uma proposição. Assim como seja honesto também não é, passem no concurso. Eu estou mandando, não serve como proposição, não estude, não serve como proposição, porque a resposta para isso não vai ser só verdadeiro, só falso. Não cabe essas duas. Outra que não é, são as sentenças interrogativas. Pessoal, acabou com ponto de interrogação no final aqui. É uma sentença interrogativa, portanto, jamais será o quê? Uma proposição, né? Jamais será uma proposição quando for uma pergunta. Então, fique claro isso. Então, as interrogativas também não são proposições. Não importa o que você pergunte, ela não vai ser uma proposição. As exclamativas, aquela que só serve para realçar uma frase, alguma coisa assim, também não esperam uma resposta verdadeira ou falsa. Portanto, também jamais são proposições. Então, linda casa, sorria, parabéns. Não são proposições. São sentenças exclamativas, mas não são proposições, ok? Algumas sentenças parecem proposições. Veja aqui. Ele é alto. Né? É uma sentença com sujeito e predicado. Só que o sujeito é indeterminado, eu não sei quem é ele. Portanto, a sentença é aberta. Eu não posso dizer verdadeiro ou falso, porque ele pode variar muito. Né? Pode ser ele meu vizinho, pode ser ele o presidente, pode ser ele tanta gente. Né? Então, a gente não consegue determinar verdadeiro ou falso aqui. Portanto, não, essa sentença chama-se aberta e não é uma proposição. Mesma coisa acontece com esse tipo de expressão, com a incógnita X, mas a incógnita nós não sabemos qual é, pode ser qualquer uma. A partir do momento que eu não tenho como determinar o sujeito, eu digo que é uma sentença aberta e não é uma proposição. Aqui também, quem disse independência ou morte? Vou falar, começa porque eu perguntei quem disse, pode ser qualquer um. Né? E é uma pergunta. Se eu estou perguntando, essa sentença está aberta, ela não tem uma resposta definitiva. Ela não pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, é uma sentença aberta e não é uma proposição. Algumas proposições, as proposições lógicas, né, como nós vimos no começo, elas são declarativas. Então, vamos ver as duas situações aqui. Ela é lógica porque ela pode ter assumir o valor de falsa ou verdadeira. A primeira aqui, vamos ver por que ela é falsa. Né? Eu determino que para todo x, seja 0, 1, 2, 3, qualquer número, mais 3 igual a 30. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade, porque se eu colocar aqui para todo x, vamos colocar um 7. 7 mais 3 não é 30. Então, essa proposição lógica é uma proposição, ela é falsa. Mas é uma proposição lógica. Já meu segundo exercício aqui, eu digo que existe um x, tal que x mais 3 igual a 30. De fato, né, gente? 27 é um x. Existe um x, ou 27, que mais 30 é igual a 30. Então, a proposição lógica é verdadeira. Vejam, isso é uma proposição lógica e isso também. Porém, essa é falsa e essa é verdadeira. Ok? Temos uma situação especial aqui também, que é bastante importante e é uma pegadinha comum. A frase dentro dessas aspas é falsa. Ora, se eu estou afirmando, eu parto do pressuposto que isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é falso. Mas se eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, que é falso, isso aqui torna-se verdadeiro. Ou seja, vai ser verdadeiro e falso simultaneamente, ao mesmo tempo. Essa outra aqui, que é uma afirmação clássica, é uma sentença clássica, simples, e os gregos, um grego disse isso, né? Eu sou um mentiroso. Ora, se eu sou um mentiroso, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo que eu sou mentiroso, eu estou falando a verdade. Mas eu estou dizendo que eu sou mentiroso. Então é falso. Isso é um caso onde uma sentença é falsa e verdadeira ao mesmo tempo.
Bom, quando isso acontece, nós rompemos com a definição de proposição, não é mesmo? Porque vejam aqui, proposição é toda sentença declarativa, tudo bem, é declarativa, a qual se pode atribuir valor de verdadeira ou falsa, apenas, ou uma ou outra, jamais as duas ao mesmo tempo. Quando acontece de uma afirmação ser, uma sentença ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, tá? Nós dizemos que nós encontramos uma contradição. É bem comum a gente encontrar a palavra contradição, mas também está correto paradoxo. Paradoxo é aquela coisa que é certa e errada ao mesmo tempo, que deixa você bem confuso, porque ela é verdadeira e é falsa ao mesmo tempo. Certo? Vamos ver aqui agora como é que a gente representa essas sentenças. Essas sentenças podem ser representadas, para simplificar nossas contas, a gente pode transformar a sentença inteira em uma letra. Geralmente usamos letras minúsculas. Tá? Minha casa é verde, é uma proposição, então é a proposição P. João é alto, eu estou chamando de proposição Q. A Mônica é dentuça, eu estou chamando de proposição R. X mais 3 igual a 7, quando x igual a 10, é uma proposição. Vou dar o nome de S para ela. Ele é simpático. Não é uma proposição por causa de ele. É uma sentença simples, mas não é uma proposição. Eu vou chamar essa sentença de T, minúsculo. Tá certo?